Hum. Olá, meninas, tudo bem? Boa noite. Esperando meu convidado Elton. Oi, Vivi, da minha Vitória. Olá, Cida, como é que você tá? Leandro. Ah, meu sobrinho, como é que você tá? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Que hoje eu super empolgada com o tema, Vitória. Eu também, é um tema que eu gosto muito. Elton, trazer Elton aqui. Elton entrou. Jéssica, Leandro Santana, Daniel. Eu já joguei a polêmica lá no grupo, não foi, Daniel? Vander. Van, tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Eu gosto muito desse tema de adoção, minha parte da pesquisa. E aí vocês sabem, né? Na própria universidade, eu pesquiso sobre adoção. E a paternidade adotiva é um dos temas que faz parte da minha trajetória de pesquisa científica. Eu participo de um grupo de doutorado e mestrado da Universidade Católica. Vocês já estão convidados para fazer parte também desse grupo. Acho que é um grupo com a... Olá, Mônica. Que é a coordenadora, a doutora Lúcia Vaz de Campos Moreira, coordenadora do programa de mestrado e doutorado da Universidade Católica. E os meus alunos geralmente vão lá para serem bolsistas. Olá, professora Cristina, tudo bem? Para serem bolsista, PIBIC, um incentivo à iniciação científica. Vocês sabem que eu gosto de fazer isso, né? Quanto mais estivermos pesquisando, vale a pena. E olá, professor Vander. Professor Vander me deve uma live, sabia? Fica lá tocando violão, falando de direito de trabalho, mas não quer vir falar comigo, não. Vander, quero saber quando é que você irá fazer uma live comigo. É uma pessoa muito carinhosa. Precisamos fazer uma live sobre a política. E você é o homem certo para falar disso. Vamos conversar como a política interfere na família, nos conflitos familiares. Que tal, Wanda? É um bom tema. E aí você vai trazer os seus posicionamentos. Tá bom? Vamos esperar o professor Elton. Enquanto o Elton tá chegando, hoje tô aí. Então, vamos marcar essa semana que nós estamos mais tranquilos, entre aspas, né? Corrigindo, passando os trabalhos. Alana, minha querida, podemos falar sobre isso. Mas ele não me chamou ainda, não. Como é que a política está interferindo na família? Esses dias, Wander, eu estava com uma aluna nossa, está fazendo uma live, e ela disse que os pais delas estão praticamente separados por conta de Bolsonaro e não ser Bolsonaro. Oi, Elton, como é que faz aqui? Acho que você tem que me pedir para participar da live. Deixa eu ver. Transmitir ao vivo com Elton. Estou esperando, aguardando a resposta de Elton aqui. E aí, me inquietou, sabia? Olá, meu amigo! Como é que você tá? Elton, tá me ouvindo bem? A Wanda e Tereza na mesma live, tá vendo? Aqui ponto chegamos. É a minha professora Cristina. E as famílias estão entrando em conflitos, separando por causa de política. Já tínhamos visto esse cenário, mas imagine, em tempos de pandemia, ainda termos mais esses conflitos. Olá, Elton, tudo bem, gente? Elton é o meu convidado de hoje. Não vejo a hora de acabar essa pandemia, pelo menos para fazer uma dieta boa, porque eu não estou conseguindo. Giovana, como é que você está? Rodrigo, tudo bem? Elton, tá me ouvindo? Oi, agora tô. Tu tá me ouvindo? Tô sim. Ah, Bem-vindo. Tudo bem? oh.
Tudo em paz. Tudo na santa paz, graças a Deus. Você que é o homem da Tava aqui. live. Já fui. Estava até comentando, primeiramente, boa noite, né, professora Tereza, e quem está aqui. Estava acompanhando um pedacinho da conversa de vocês. Eu acho que dá uma live interessantíssima com o professor Wander, tá? Pode marcar e avisar que essa eu não posso perder, não. E realmente, ultimamente, eu tenho até evitado as redes sociais para debater, porque o negócio está punk. Não está fácil, não. Amizades, voltaram a se perder amizades, as famílias estão conflitando por conta dessas, né, dessas questões de ânimos acirrados, por questões políticas. Eu acho que dá um papo legal. Viu? Eles deveriam realmente marcar e Sim, vai ser um sucesso. vai, eu quero sua participação também nisso, porque o professor Wander é muito. Ele é da área trabalhista, mas ele é conselheiro da OAB também. Já. Ele bem da área política. E eu tenho feito algumas lives e conversado com meus alunos. Você sabe que eu trabalho com família. E aí, famílias que estão se separando dentro de casa nesse período de isolamento por conta de política. Então, essa influência está terrível. Eu ando me questionando, fazendo parênteses antes de começarmos o nosso debate, Elton. Nós que vivemos da mediação, estamos sempre propagando a ideia da pacificação social, né? Da paz, o próprio judiciário. Mas quando chega na prática, eles mesmos lá em cima não conseguem dialogar. Então, a gente aqui embaixo fica questionando assim, nós incentivamos, falamos isso o tempo inteiro com os nossos alunos, a pacificação social, lives e lives falando de mediação. E aí, quando você tem um cenário geral, olá, Willick, da Cita, onde você vê no cenário geral uma pacificação de conflitos, a cada vez mais conflitos acirrados. Então, é algo que a gente precisa refletir no nosso meio, as próprias pessoas envolvidas com a mediação sobre esse tema. Perfeito. É realmente um tema que precisa ser conversado, porque não está fácil. Não está fácil. Eu estou evitando exatamente para não perder, né, alguns amigos, então eu estou me afastado realmente desse tipo de debate. Eu tenho amigos nas duas, abre aspas, correntes doutrinárias, né, por assim dizer, nos dois lados, né, da moeda, de um lado ideológico, de outro, partido político, enfim. E aí eu digo, se eu for me meter nisso aí, eu não estou me metendo nem para mediar, estou deixando eles se degladiarem lá, eles que se virem, que eu digo, aí não tem mediação que dê jeito nisso aí. Não tem. E Carol falou muito sobre isso, e ela falou, professor, é sério. Meus pais estão brigando muito sério em relação às questões políticas. Eu falei, então vamos ver se há possibilidade de um diálogo. Bem, mas a nossa live de hoje é sobre um tema muito gostoso, também com alguns conflitos, sobre paternidade adotiva, sobre adoção. 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção e nós sabemos muitas vezes do nosso cenário, né, em relação à adoção no país. E aí eu convidei Elton, né, que eu vou pedir para você se apresentar rapidinho, para quem não lhe conhece. O pessoal elogiou muito sua aula, sua palestra foi excelente. Para falar um pouco de você e para a gente conversar sobre a paternidade adotiva. Olá, professora Ana Paula. Ana Paula Limaral é uma excelente processualista. Muito minha amiga aqui da Faculdade Rui Barbosa. E aí, Elton, por gentileza, se apresente. Beleza. Bom, mais uma vez, boa noite, né? Eu entrei, ficou meio tumultuado aqui por conta de internet e tal, mas enfim. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite. Até brinquei na postagem, não é um convite, é uma intimação. Quando você chama, tem o mesmo efeito do oficial de justiça tocando a campainha, né? Tá? Se sente intimado. E né, neste dia, né, 25 de maio, Dia Nacional da Adoção, para mim é um dia muito especial. Né? Eu sou servidor do Judiciário, né, maranhense, atuando na vara de família, e até alguns anos, pouquíssimos anos atrás, salvo engano, 2, 3 anos, nós tínhamos também a competência de infância e juventude. Então eu passei muitos anos lidando com os processos de adoção. Né?
tramitavam na nossa comarca. E é um tema que é muito caro, é muito prazeroso. Eu adoro isso. E, acima de tudo, e mais ainda, eu minha família, né, foi constituída, né, nesse laço de paternidade pelo vínculo da adoção. Né? Então, além de ser um servidor judiciário que trabalhou com essa temática, que adora essa temática, eu também sou um pai adotivo. Né? E fiquei muito feliz quando você diz, vamos conversar a respeito. Eu digo, opa, estou aqui para passar um pouco da minha experiência. Né? Do lado, eu acho que nem tanto do lado do servidor, de conhecedor do trâmite da adoção, mas eu acho que mais do lado de um pai, né, que passou por essa situação da adoção. E eu dei uma lida no seu artigo, sensacional. Tem alguns pontos, inclusive, que convergem muito com a minha experiência, né? Alguns não, porque foram caminhos diferentes para chegar, né, levar a adoção a termo. Mas eu fiquei encantado principalmente com a parte do depoimento, né, do pai, que você foi o objeto de estudo, né? Sensacional. Eu devia deixar aí o link para quem quiser. Recomendo demais. Perfeito, excelente mesmo. Obrigada. É um recorte, né? Esse estudo de caso foi feito com os pais aqui de Salvador, alguns pais que nós selecionamos, foi um estudo qualitativo, aliás. E agora, para o doutorado, eu também estou ouvindo outros pais, e já com o CNJ e com o CNA também. Então, eu quis lhe convidar, porque eu sei desse seu apreço pelo seu trabalho, eu sei como você é extremamente dedicado, qualificado, mas a adoção não é simples, né? Não é tão fácil. E por que eu gosto de ouvir os homens? Os homens pouco falam, ou do seu processo de adoção, ou de outros temas que não vêm nesse momento aqui. Mas eu gostaria, Elton, que você colocasse para a gente aqui, dentro acho que um pouco do recorte do meu artigo, como é que vocês decidiram, você e sua esposa, essa trajetória pela adoção? Porque a adoção não é algo assim que a gente, vou adotar, né? Porque nós temos visto muitas vezes alguns pais que passam por todos os requisitos, que estão habilitados para a adoção, até mesmo que já fizeram o procedimento da adoção e depois devolve seus filhos. E aí eu trago sempre no meu estudo a importância do casal, né, das partes terem ciência do processo de adoção. Qual foi o motivo de vocês quererem adotar e essa relação com a adoção? Como é que foi o seu processo? Perfeito, professor. Antes de começar, você tocou num ponto interessantíssimo. Vou dar um dado estatístico. Estava conversando com a professora, que além de professora, é advogada aqui na comarca de Teresina, né, Teresina, Piauí. Ela me disse que tem 5 casos em tramitação de pais, não foi durante o processo de adoção, foi já depois da adoção, né, que devolveram porque alegando não ter mais condição não tinha mais compatibilidade, não tinha mais como tomar conta daquelas crianças que eles adotaram, passaram pelo estágio de convivência, todo o processo, depois da adoção, né, do vínculo jurídico estabelecido, eles devolveram. Nós temos 5 casos aqui na comarca de Teresina. E tem noção da faixa etária das crianças, mais ou menos, esse processo de adoção? Foi adoção tardia? Isso, a maioria já é aquela adoção depois dos 10 anos, né? Já tem uma série de nuances, né? Uhum. Mas posso até pegar com mais propriedade os dados e passar para você depois. Voltando à sua pergunta. Como é que eu e minha esposa, né, nós pensamos, a princípio, né, nos inserimos nesse mundo da adoção? Vou fazer um breve histórico. Né? Quando nós nos casamos, a primeira coincidência em relação ao seu artigo, né, o colega lá que foi pesquisado. Todo casal, a princípio, espera, né, é o que se espera normalmente, faz parte da natureza, né, por assim dizer, e o vínculo se constitui a família, né, através do vínculo biológico. Então, eu me casei e resolvemos, em determinado momento, partir para sermos pais. Porque a nossa ideia, a nossa concepção de família, né, é essa. Então, não, só nós dois não dá para... É uma família, mas no nosso entender não era o suficiente para a gente dizer que nos entendermos como família. Então, nós resolvemos ser pais. E, por circunstâncias alheias à nossa vontade, né, depois de muito estudo e horas e horas de laboratórios e tal, nós constatamos que eu, né, não tinha
condição biológica para isso. Eu tinha um problema genético, né, de infertilidade. Somava-se a isso o fato da minha esposa também ter um problema, não tanto quanto o meu, mas enfim, quando casou-se essas incompatibilidades, o diagnóstico é que pelas vias biológicas, né, não seria possível. Pelas vias biológicas não teríamos condição de gerar um filho. E eu já era da área jurídica, já trabalhava com adoção, minha esposa era assim, né, na época, em outro lugar, mas é assistente social. E na época ela tinha esse contato direto, na cidade que ela trabalhava, com esses casos, né? O Conselho Tutelar trazia, CRAS queria trazer as informações, e ela tinha esse contato. E nós começamos a conversar acerca disso. Fizemos, a princípio, um estudo da viabilidade, né, de algum tratamento e tal, e nós constatamos, primeiro, que seria muito doloroso do ponto de vista fisiológico, né, para mim, seriam algumas um procedimento cirúrgico bem traumático, e segundo, do ponto de vista econômico. O que nós gastaríamos, e não tinha nenhuma garantia, porque ia ser todo um procedimento em mim para depois fertilizar nela. Né? Procedimento muito invasivo, que não interessa aqui, né? Não é o objeto da conversa, mas enfim, seria traumático. E o custo financeiro disso seria muito alto. E não tinha nenhuma garantia, porque depois de tudo isso, se ela engravidasse, não tinha nenhuma garantia que a gravidez chegaria, né, até o final e ela daria à luz ao nosso filho. Então nós optamos imediatamente, nós sempre conversamos tranquilamente sobre isso, né, pela adoção. Nós pensamos, bom, descartada a possibilidade biológica, só nos resta, né, sem nenhum problema, nós sempre fomos tranquilos em relação a isso. Isso eu achei interessantíssimo no seu estudo, né, quando ele relata, e também, assim, você relata muito bem isso, a questão desse diálogo, né, da família, do casal, nutrir esse diálogo e ter em mente se é o que os dois querem. Né? Então, Exato. nós sempre tivemos isso bem claro. Independente da forma que isso fosse levado a termo, nós seríamos pais. Né? Porque a nossa concepção, isso aqui não vai nem numa crítica a nenhuma outra forma de concepção de família, mas para a gente, né, para mim e para minha esposa, a nossa família só estaria completa se nós tivéssemos filhos. Sim, isso então, é um direito individual de cada casal, né? Das partes. Sim. E então nós conversamos. Vocês dialogaram, isso foi muito tranquilo para vocês? Ou teve algum medo de tocar nesse tema, nesse assunto? Professora Tereza e colegas, nenhum. Sendo bem sincero, nós não tivemos nenhum medo, nenhum problema. Nós sempre, né, fomos tranquilos demais em relação a isso. Porque a gente, quando nós começamos a conversar e decidimos que seria através da adoção, né, que nós adotaríamos, nós temos a seguinte concepção, que a adoção ela é uma via de mão dupla. Né? A gente não fez, até achei interessante o termo, a gente não fez por caridade, não, porque a gente vai tirar uma criança de um abrigo, a gente, no caso da nossa, que foi uma adoção dirigida, né? A gente não vai dar uma qualidade melhor. Não foi essa a intenção. A gente tinha a concepção de que nós queríamos constituir uma família. E que a nossa família só seria família se nós tivéssemos um filho. Né? Então esse foi o mote, né, que nos levou a pensar na adoção. E depois que nós definimos isso, ficou tudo muito fácil, muito tranquilo. Nós só fomos buscar os meios de efetivar isso. Né? Vocês participaram do cadastro nacional? Não. Na comarca, né, nessa época, minha esposa trabalhava no interior aqui do estado do Piauí, né, e lá o cadastro ele não funcionava. Como hoje, pouquíssimos interiores, pouquíssimas cidades não têm um cadastro. Né? Mas há 5 anos atrás, eu posso dizer com toda tranquilidade que, pelo menos aqui, Piauí e Maranhão, grande parte dos interiores não trabalhavam por dentro do cadastro nacional. As adoções eram dirigidas, isso não quer dizer que as adoções não passavam pelo crivo do judiciário. Não se trabalhava uma adoção à brasileira, aquela de registrar o filho como se seu fosse. Não é isso. Mas se chegava ao judiciário já com a criança, né, olha, a criança já está com a gente, nós já temos a guarda, a posse, né? E aí a gente queria legalizar isso. Então nós fizemos o curso, né? Na vara, a juíza nos encaminhou, pediu que nós fizéssemos o curso, mas realmente não tinha.
curso foi de quanto tempo? Professora Tereza, eu não me lembro agora exatamente, mas é uma das coisas que eu também achei interessantíssima no seu artigo. A gente tem a falsa ilusão, eu acho, não sei se o termo seria esse, de que o apoio que é dado, de que a estrutura que é movimentada é perfeita. Né? Os pais sabem, não, você vai lá, vai junto à vara de infância, você se cadastra, aí você vai ter um curso maravilhoso, e você vai ter todo o apoio, vai ter toda uma logística para, né, dar fazer com que isso funcione da forma menos traumática. Quando, na verdade, nós sabemos que não é bem assim. Né? O curso, não me engano, mas eu acho que o de Caxias é um dia. Né? Os pais fazem uma palestra, não dá nem para dizer que é um curso, né? Uma palestra de um dia, e vai lá a promotora falar das implicações legais, assistente social, a psicóloga, e aí começa o trâmite. Né? Mas, creio eu, como eu não passei por dentro da rede, mas o que eu já estudei, já pesquisei, já conversei, esses grupos de apoio à adoção extrajudiciais, eles têm um aparato e um apoio muito melhor do que o judiciário, do que o sistema jurídico oferece. Essa é a realidade. Né? Ele perguntou assim, Elieda perguntou, ela está escrevendo sobre adoção também. Alguém direcionou a sua adoção? E a Vitória perguntou, houve demora no momento em que a situação foi levada ao judiciário? É um ponto interessante, olha só. Tudo depende. Hoje, você provavelmente não vai achar nenhuma comarca, né, por menor que seja a cidade e tal, que você não vão inserir no sistema oficial, no cadastro nacional. Então, você vai ter que fazer a inscrição, vai ter que se habilitar, tem um processo de habilitação. Né? Ainda temos o CNA também agora, né? Não ouvi, professora. Temos o CNA. Depois eu... Isso, né? Isso. Então, assim, mas no meu caso, nós procuramos no judiciário, nós já tínhamos, a guarda saiu rapidamente, a guarda provisória, enquanto o processo tramitava, e aí tem aquele estágio de convivência que foi acompanhado, né? Apesar de não ter o cadastro, mas nós tivemos a supervisão, teve a visitação para saber que nós tínhamos estrutura, nós tivemos acompanhamento, entrevistas com o setor, né, social da comarca, porque apesar da comarca, à época, não dispor ou não lançar mão do cadastro nacional, de não inserir as crianças nem os pertences adotantes no cadastro, mas o processo seguia os ditames legais. Então, nós precisamos, né, passar por esse acompanhamento para saber se nós estávamos aptos. Não foi assim também, como já diz no interior de Rebolo, não. Pega a criança e leva para casa. Não foi assim, não. Nós estávamos com a guarda. Então, teve todo um trâmite, algo em torno de 1 ano e meio, né, de quando nós avisamos o processo até a sentença, né, de adoção. Teve que passar pelo consentimento da mãe biológica, teve tudo isso, né, as audiências, nós passamos por todo esse procedimento. Vocês passaram por tudo. Qual foi o critério da escolha da sua criança? Qual foi o critério Olha que o casal chegou? Olha que legal. Você vê que os homens, essa pesquisa, ela traz que os homens, é um questionário que passou por um comitê de ética da UNEB, aqui de Salvador, e passou por toda uma preparação bem científica para que os homens pudessem responder sobre isso. Então, uma das nossas perguntas é qual o critério de escolha, né, do casal para o seu filho do coração? Porque isso é importante, o casal precisa dialogar sobre o filho. Isso também faz parte desse entendimento do casal, né, na hora de adotar, porque suponhamos que eu quisesse, não, meu sonho é ter um menino para jogar bola com ele. Minha esposa, não, meu sonho é ter uma menina para eu ensinar ela, sei lá, qualquer dote que ela ache que é interessante para uma criança, para uma menina aprender. Né? Mas nós, dentro desse nosso diálogo acerca da adoção, nós chegamos ao entendimento seguinte, que não interessaria. Tá? Nós estaríamos dispostos, porque da mesma forma que se essa concepção fosse pelo biológica, a gente não ia ter essa escolha. Né? Então, interessante, nós usamos mais ou menos esse parâmetro. Bom, se fosse um filho gerado
pelas vias naturais, a gente não ia escolher. Ia ser o que viesse. Né? Então, nós usamos esse parâmetro também. Vamos lá, a gente vai procurar os meios e não tem preferência. Lógico, aí sendo bem sincero, né? Todo mundo, pelo menos a maioria com quem eu já conversei, inclusive está lá na sua pesquisa, é mais ou menos aquele padrão. Né? Seria interessante quanto mais novo, porque não sei, talvez aquela questão, né? Até uma questão que você introjeta isso, né? Depois você até desmistifica um pouco, mas você vai com aquela preconcepção, posso até dizer ridículo hoje, não, quanto menorzinho melhor para a gente educar, para a gente criar, né? Aquela história toda. Mas assim, a gente não teve padrão em relação a sexo, né? Nem em relação a cor, nada desse tipo. Né? Raça. Vocês tiveram alguma preocupação? Ou não, olha, uma criança com alguma doença aparente, vocês fizeram esse critério de escolha? Porque isso também é sim. critérios, né, para os pais adotivos. Eu quero uma criança com deficiência, eu não quero com deficiência, eu quero, pode, se ela tiver, se for soro positivo ou não, se são irmãos. Então, é importante a gente deixar claro, gente, que não é a adoção, ela não é como se um estigma que você vai dizer, olha, eu estou excluindo aqueles. Mas é importante que a família, quando traz essa criança para dentro de casa, que essa criança escolheu uma família, e essa família escolhe essa criança, né? A criança é que escolhe aquela família, como nós falamos hoje, mas aquela família precisa estar aberta para tudo que vai acontecer depois, né? Perfeito. Essas genéticas que podem aparecer com o passar dos anos, a incompatibilidade. Muitas vezes a criança mostra um comportamento diferente e a gente não pode colocar estigma na adoção. Vocês tiveram essa preocupação? Vocês já tiveram? Sim. Até porque a gente tem que ser bem honesto. Não adianta quem se predispõe, não, vou construir minha família através da adoção. Quero minha paternidade, minha maternidade será através da adoção. Mas se você se engana, né, não, eu não tenho problema, pode vir com doença, pode vir, né, com alguma deficiência, não tem problema. Mas se aquilo não for o que realmente você quer, você almeja, né, está no seu íntimo, você vai ter problema lá na frente. Sim. Não adianta, né? Não adianta você tá se enganando, e isso vai ter reflexo lá na frente. Então, nós, a princípio, sendo bem sério, nós não conversamos sobre isso. Nós definimos apenas que não teríamos problema com sexo, com raça, né? E nós meio que limitamos uma certa idade, ali até 2, 3 anos. Né? Então, nós fizemos esse padrão, porque, como eu acabei de falar, não adiantaria a gente, não, pode ser o que for, qual idade, qual sexo, pode vir um adolescente, porque a gente poderia. Olha que interessante, voltando ao seu artigo. Tem um ponto que eu tenho de convergência com ele, que eu achei muito interessante, quando ele fala a questão de adotar mais um, né? Da possibilidade de adotar mais um. Então, a minha adoção não foi tardia em relação à criança, foi tardia em relação ao papai aqui. Né? A minha filha vai fazer 7 aninhos, eu vou fazer 45. Então, já estava com quase 40, né? Quando eu adotei. E a gente conversa às vezes. Vez por outra eu converso com minha esposa sobre a possibilidade de uma nova adoção. Mas até que ponto? E aí eu achei interessante quando ele coloca, talvez aí seria uma hora para a gente de uma adoção tardia. Né? Porque eu não sei se eu teria capacidade física para correr atrás de uma criança de 1 ano. A minha quando a minha dispara aqui na carreira, eu não acompanho mais. Né? Então eu não sei se eu teria uma questão física mesmo. Né? Então, se lógico, eu penso nisso, né? Para um futuro, eu tenho essa pretensão, né? De voltar a trabalhar essa ideia. Mas aí seria em outra situação, né? Mas respondendo especificamente a sua pergunta, nós não chegamos a conversar sobre essa questão. Mas tem uma história interessante, né? Se você me permite. Quando nós resolvemos não, vamos para lá, vamos adotar, beleza. E aí o que aconteceu? Nós estávamos, chegou um caso para ela, né? Então, olha, tem uma moça lá que vai pegar para adoção. Foi comunicada pelo Conselho Tutelar.
Então, imediatamente, ela, por questões de ética, se afastou do acompanhamento enquanto profissional. Então, outra colega dela ficou acompanhando a situação, né, porque ela já vislumbrou a possibilidade de participar da adoção dessa criança. Então, ela se afastou. E aí, passados 2 meses, nos foi dito que não teríamos mais a possibilidade de adotar aquela criança, porque isso iria para uma família de Brasília. Um familiar da mãe biológica de Brasília. Então, nós continuamos. Não, vamos esperar, a gente entra no cadastro aqui por Teresina, como é que é e tal, ficou naquilo. E na véspera do Dia das Mães, neste mesmo ano, nós estávamos nos reunidos com os amigos e tal, e o telefone dela tocou. E era essa colega dela, lá do interior. Você está sentada? Ela disse, estou. Olha, pois você pode comemorar amanhã o Dia das Mães, porque descobriu-se que é uma menina, e o casal lá de Brasília, parente da gestante, né, da mãe biológica, só queria se fosse menino. Então você pode comemorar que você já pode se considerar mãe, né? Então foi aquela alegria, aquela festividade, né? E daí para frente nós começamos todo esse trâmite, né? Todo esse aparato. E foi interessante. Ela foi minha esposa, por mais que ela não tenha sido mãe biológica, mas ela teve uma participação interessantíssima, porque ela foi para dentro do hospital. Ela passou 3 dias lá dentro. O dia do parto, mais 2 dias seguintes, acompanhando a mãe biológica, né? E nós temos uma foto, não está aqui. Deixa eu ver. Uhum. Está aqui. Vou pegar aqui para vocês. Essa foto aqui, ó, isso aqui, não sei se dá para ver direitinho, que sou eu. Inclusive, a gente está até de máscara, que aqui é a Mariana, né? Recém-nascida. Então, ela estava tão fadigada que quando eu mandei para alguns amigos, disseram assim, rapaz, como é que tua esposa teve essa gestação o tempo todo e tu não me disse nada? Porque ela saiu do hospital junto com a mãe e ela saiu também, parecia que ela tinha parido, né? Então cansada que ela estava do rojão lá dentro. Ela vivenciou o parto. Venceu o parto, ela participou bem. E você, quando viu sua filha, qual foi a sensação desse envolvimento paterno? Que foi ser pai para você? Professora Tereza, olha, deixa eu te falar uma coisa. Nós estávamos, nós já tínhamos desistido da adoção, especificamente da Mariana, então nós nos aquietamos, né? E quando a notícia chegou, foi muito rápido. Então foi uma correria, nós tínhamos que fazer uma reforma no apartamento, pinta, ajeita quarto, aquele negócio todo. E quando a Mariana chegou, nós temos alguns dias na casa do meu cunhado, irmão da minha esposa. E nesse tempo eu fumava. Né? Parei de fumar por conta da Mariana. Eu tinha esse vício terrível. Né? Mas enfim. E eu estava lá na casa e eu entrava no quarto e olhava, ia lá fora, fumava um cigarro, e aquele nervosismo, né? Aquele repisado, e olhava. Aí até que uma hora eu fui lá fora, conversando, eu fui lá fora, sentei na calçada, acendi um cigarro e esfriei a cabeça. Aí eu olhei, dei aquela olhada para as estrelas, né? E disse, cara, eu sou pai. Né? Agora, aí a ficha caiu. Né? E obviamente eu até brinquei na postagem spoiler, capaz de ter choro, né? Então, imaginando neste momento da conversa, né? Então eu comecei a chorar. Copiosamente, eu acho que todo aquele emocional, todo aquele envolvimento que eu vinha trazendo, né? Aquela carga naqueles últimos dias, desabou de uma vez, né? Então realmente eu fiquei ali alguns minutos e chorando, e só retornei lá. Então, naquele momento, em poucas horas, né? Que ela estava lá na casa com a gente, a ficha caiu e eu percebi que dali para frente, né? A minha vida seria outra. Né? A minha vida, a partir de agora, eu teria... Porque quando não éramos só eu e minha esposa, eu trabalhava no interior do Maranhão, ela no interior do Piauí. Olha que interessante. Então, nós convergíamos no final da semana para Teresina. Então, na segunda-feira, ela ia para um lado e eu ia para outro. Então, mas dali para frente, tudo ia mudar. Né?
tudo ia mudar. A gente não tinha mais como ficar nessa. Seriam outras circunstâncias, outras responsabilidades. Então, quando eu até brinco, eu gostava de, como eu viajava, eu corria. Hoje em dia, eu revezo com os colegas, o pessoal fica entediado, porque eu vou daqui para Caxias, são 70 quilômetros, eu vou no Passo de Sena, não chega mais não. Meu amigo, eu tenho que voltar para casa. Então, assim, neste momento foi que eu senti, né, de verdade, que ali, a partir dali, a minha vida seria outra. As minhas responsabilidades seriam outras, né? E eu teria que reformular todo o meu padrão comportamental, porque se eu optei por ser pai, né, eu teria que assumir todas as consequências e responsabilidades inerentes a uma paternidade responsável. Eu não poderia ser irresponsável ao ponto de passar por toda aquela situação, né, e dizer, não, agora, sou pai, que massa. Não, eu sou pai. E aí eu até brinco com alguns colegas que foram pais depois. Eu digo, olha, vocês podem pegar a CNH de vocês, a carteira de identidade, se vocês tiverem documento e rasgar. Vocês viraram, acaba virou cidadão agora, foi depois que pegou aquela certidãozinha de nascimento. Ali é que você vira cidadão. Algumas pesquisas, né, apontam que ainda não é um estudo totalmente voltado para o pai. O grupo que eu participo de pesquisa, o nosso grupo aqui na Católica, é só voltado para a paternidade, só envolvimento paterno. Eu pesquiso sobre envolvimento paterno já após a adoção. Eu tenho um colega, Fernando Sérvulo, que pesquisa essa parte que você colocou, o processo de habilitação dos pais. Ele faz uma crítica também, até no trabalho dele, no meu, a questão desse curso. Aqui é só um dia, muito rápido. Um dia. Às vezes o pai ou a mãe, né, os pretendentes à paternidade e à maternidade, eles chegam com aquela criança idealizada. E aí você pegou sua filha recém-nascida. Teve um dia aqui que a psicóloga colocou que numa palestra que muitas vezes acontece do casal adotar, passou por toda a tramitação, no dia seguinte devolve a criança porque o bebê chorou. Então, eu sou muito a favor do grupo de apoio à adoção antes, durante e pós-adoção. Porque filho é filho, não importa se ele é biológico ou não. Ele muda todo o comportamento daquela família. E aí, eu queria te perguntar uma coisa, Elton. É Mariana, né? O nome da sua filha. Né? Mariana. Ela chegou na sua casa com quantos dias? Já saiu da maternidade, direto. Então, acho que com 2 dias de nascida. Recém-nascida. Recém-nascida. Qual foi a mudança comportamental e da sua rede de apoio da família? Porque eram só vocês dois. Vocês tinham uma vida tranquila, podiam dormir até tarde, sair, trazer um bebê para dentro de casa, tem toda uma novidade, uma mudança de vida. Como é que você, como pai, vivenciou todas essas mudanças com a rede de apoio também? Olha que legal. A minha esposa, ela é a mais velha dos irmãos, né? Então, os mais novos já tinham filho, né? Mariana, salvo engano, é a 7ª dos netos, né? Então, foi toda uma expectativa, né? Essa rede de apoio foi uma coisa gigantesca, né? Os avós, os tios, né? A minha esposa já, assim, eu digo que ela nasceu mãe, né? Impressionante. Então ela já cuidava já ajudava na criação dos sobrinhos, né? Então esses, abre aspas, trejeitos de mãe, né? Banho, alimentação, isso ela já dominava de cor, sabe? Eu não tinha a menor noção. Eu era desengonçado até para segurar a Mariana. Eu era todo desengonçado, né? Parecia assim que eu ficava procurando um jeito. Meu Deus, será que não vai desmontar, não? Se eu apertar demais aqui, né? Então, assim, foi muito importante, professor. Realmente, como eu falei, nós ficamos, acho que um mês na casa do meu... Não, o apartamento já tinha secado, já estava tudo perfeito. Mas não vão agora, porque o envolvimento dessa rede de apoio foi tão grande
que não queriam mais nem deixar que a gente fosse, né? E teve uma adaptação, porque nós, como eu falei, né, eu trabalhava para um lado, a minha esposa para outro, então ela passava um período na casa dos avós. A Mariana passou os primeiros meses, ainda nós contratamos a babá, mas aí ficava na casa da avó, depois ficou um período na casa dos meus irmãos, né? A gente foi fazendo essa adaptação. Até que em um determinado momento, eu sentei com a minha esposa e disse, olha, vamos fazer o seguinte, alguém vai ter que parar um pouquinho, né, para cuidar melhor. Porque por mais que essa rede de apoio nos favorecesse e fizesse isso com o maior carinho do mundo, mas a incumbência era nossa. Né? Não é que a gente deixasse de propósito. Não, se ajude aí a criar. Não é isso. Né? Eram as circunstâncias. Mas nós sentamos e resolvemos, dialogando, como sempre, nesse aspecto. Olha, é o seguinte, então ela optou, nós optamos por ela, até porque, como eu falei, ela tinha mais, né, as nuances de cuidado, ela sabia como fazer. Então ela passou quase 4 anos sem trabalhar. Né? Parou de trabalhar e foi cuidar da Mariana. E aí, quando eu até brincava, vamos fazer o seguinte, quando ela estiver dando recado, né, que alguém beliscar, ela chegar, papai ou mamãe, fulano me beliscou, aí a gente pensa na possibilidade de você voltar a trabalhar. Né? Mas a mudança foi realmente grande. Isso, logicamente, tem uma série de impactos. Né? Nós tínhamos 2 rendas, passamos a ter só uma. Né? Isso tem toda uma série de consequências. E aí é onde entra a história da paternidade e da maternidade responsável. Né? Porque o padrão, de certa forma, diminuiu. Né? Então nós tivemos que focar, reformular todos os nossos projetos, todos os nossos planos de vida, né? Em relação a questões patrimoniais, nós tivemos que fazer todo um redirecionamento, porque a partir dali, tudo que a gente pensava era direcionado, era focado para a Mariana, né? Como eu acho que tem que ser, né? Quando você se propõe a ser pai. Vocês sentiram, né? O casal ou você como pai, algum preconceito pela adoção? De algum parente, de algum amigo? Pois é, olha só que legal. Nós temos, né, no caso dos parentes, dos familiares, não, porque era uma coisa tão esperada, né, todo mundo esperou, era tanta gente esperando a chegada da Mariana, né, que nesse aspecto de preconceito, de diferenciação, por assim dizer, esse aqui é o neto adotado, ou esse aqui, né, não é o filho adotado, não. Sinceramente, não tivemos nenhum problema em relação a isso. Em relação aos amigos, muito menos, porque eu tenho vários amigos que passaram pela mesma situação, né, que são pais adotivos. Então, assim, o meu ciclo, tanto familiar, né, quanto de amizade, é muito tranquilo em relação a isso. E não sei se eu nunca posso não ter passado por isso, pelo fato da Mariana ter, né, uma certa semelhança física, no aspecto físico. Então, eu não sei como isso seria se a Mariana fosse, por exemplo, negra. Né? E a gente estivesse com ela em algum lugar, como eu já presenciei. Nós temos um casal de amigos que adotaram 2 filhos e os 2 são negros. Né? Então, já aconteceu. São bem resolvidos em relação a isso. Né? Não tem problema nenhum. Mas nós já presenciamos alguns episódios. Eu, graças a Deus, eu e minha esposa não tivemos nenhum problema em relação a isso. Né? Nem nos familiares, muito pelo contrário. Né? Fomos sempre muito bem apoiados nesse aspecto. Né? Todo mundo deu a maior força. E até hoje, a Mariana até hoje é o xodó. Né? Talvez por ser a neta caçula, né? Talvez por ser a que chegou por último na brincadeira, então todo mundo tem esse carinho especial por ela. Me diz uma coisa, Elton. Quais foram a sua, não da sua esposa, a sua perspectiva pela tramitação legal da adoção? O que você achou? Como é que foi esse trâmite legal? Qual a sua crítica? Ou não? Perfeito. Bom, foi até meio interessante, bastante interessante, porque eu vivenciava os 2 lados, né, da situação. Eu era servidor numa vara que tramitava uns feitos de adoção e eu era parte interessada num processo de adoção em outra comarca. Né?
Então, em determinados momentos, eu queria adaptar, né? Ela vai marcar audiência, vai fazer isso. Eu digo, gente, dá vontade de dizer, doutora, deixa eu tentar ajudar para agilizar, né? E me lembro um episódio interessante na audiência de consentimento da mãe biológica, né, da concordância, foi explicar tudo para ela e tal. E aí, quando terminou, parecer favorável, sensacional a promotora de justiça, né, da época, lá da comarca, hoje ela já está aqui em Teresina, e ela elogiou o comportamento da gente, né, e tal. Foi tudo bacana, né? E aí, apareceu a juíza disse, olha, eu vou fazer concurso para sentença. Eu digo, doutora, se a senhora quiser, eu sento bem no seu computador. Eu, como eu disse, eu bato essa sentença aqui em 5 minutos. Não faça isso comigo, não. Não me deixe esperando. Não me deixe esperando esse concurso para sentença, não. Se a senhora quiser, eu dou a forcinha. Né? Mas, assim, um pouco mais tecnicamente falando, eu acho que o processo de adoção, aí, falando um pouco mais nos trâmites do cadastro nacional e tal, ele ainda é muito demorado. É muito demorado. Ele tem em alguns aspectos, ele realmente precisa ser, né? Para averiguar a compatibilidade, para averiguar se os adotantes realmente estão aptos, né? Se em alguns aspectos esses critérios eles são meio falhos. Então, por exemplo, hoje, se você tiver, sendo bem sincero, se você tiver um bom lar, no meu caso, uma estrutura física decente, não tiver antecedentes, né? E assim, os critérios não são tão rigorosos para você passar e ser habilitado a, né, estar apto, passar pelo processo de habilitação e estar apto a adotar. Mas eu acho que precisa ter um aprofundamento maior, não em questões mais profundas mesmo, de sentimentos, de interesse, o que é que está movendo aquilo, para evitar no futuro, por exemplo, casal vai adotar, beleza. Mas vocês estão de acordo? Uma pesquisa mais profunda realmente. Porque se o marido pensa de uma forma, a esposa pensa de outra, ou se um está fazendo aquilo para agradar o outro, pode acontecer de quererem devolver, porque em um determinado momento aquilo pode virar, inclusive, um motivo de briga. Então, as formalidades legais, para ser prático, a adoção, os critérios para se habilitar alguém para adoção deveriam ser mais do que os critérios legais. Deveria ter se imiscuir em questões mais profundas, mais psicológicas mesmo, mais do âmago das pessoas. Né? Nesse aspecto, eu acho falho. No meu estudo apareceu muito isso. A questão da infertilidade ainda ser um tabu para muitos homens. Nem todos os homens conseguem falar do processo da infertilidade. Também de seu desejo, às vezes, da esposa e não ser do homem. Então, ele adota em função do amor que ele sente por ela e achar que é melhor. Só que a criança aí, para ele, acaba sendo um peso aquela adoção. Principalmente se a criança depois aparenta, né, alguma deficiência genética. E já tive, no meu estudo também, homens que já tinham filhos, famílias que já tinham seus filhos biológicos e adotaram. E as comparações entre os irmãos, de uma maneira, às vezes, não tão amigáveis. E dentro de um estudo, não foi desse artigo que eu te passei, não, é um outro artigo. Esse pai já tinha 3 filhos biológicos e adotou uma criança negra porque era o desejo dela. E aí ele sempre coloca, ó, ela que quis, eu não queria. Então, sempre ele dizer, o menino é que mente, meus filhos já não mentem. Mas, ao mesmo tempo, ele traz o conflito com ele, né? Trazia o conflito na época, porque ele tinha vontade de devolver, mas ele nunca teve coragem de falar. Então, eu fico me questionando muito desse... Lógico que o meu recorte foi com o filho de uma determinada faixa etária, né? Eu pesquiso crianças com comportamentos típicos até 12 anos, e na dissertação, esse estudo, salvo engano, foi até crianças com 6 ou 9 anos, 10 anos. E aí
ele já não tinha mais como devolver. Até porque a pessoa a criança já não tinha nem mais pai, nem mãe biológica, não tinha mais ninguém. A rede de apoio dessa criança já não existia. Então, ele entrava muito em conflito com a religião, com o preconceito racial também. E aí eu me questiono muito, sabe, Alto, esse desenvolver de vínculos familiares, que pode ser, lógico, essa pessoa pode ter uma resiliência, ter se superado em relação aos próprios preconceitos dele, ou colocar tudo em cima de uma criança que muitas vezes não vai se sentir pertencente àquela família. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso. E nós temos o CNA, né? Que o CNA foi implantado, salvo engano, em 2019, e que ele trouxe o Sistema Nacional de Adoção de Acolhimento. Eu estou com uma aluna que está fazendo sobre essa cartilha, com base nessa cartilha do CNA, que ele traz que é outra característica importante, é o novo sistema que integra as funções do antigo Cadastro Nacional de Adoção. Permitido que no mesmo sistema, e mediante apenas um cadastramento, já se emita a guia de acolhimento ou desligamento. Então, já há uma notificação maior com o CNA. Elieda está fazendo o TCC com base no CNJ e no CNA, então ele já traz que o sistema vai designar uma cor para cada status do registro. Então, verde, registro sem pendência, se aquela criança foi acolhida; vermelho também, o acolhimento excedido de 3 meses; laranja, registro com prazo a vencer. Eu vou deixar a dica aqui, porque não vai dar tempo, é uma live de 1 hora, mas para que vocês possam estudar um pouco mais sobre o CNA, que ele veio junto agora, teve uma mudança muito grande nessa relação, que havia muitas críticas ao Conselho Nacional de Justiça, né? Ao Conselho Nacional de Justiça, não, desculpa, dessa relação do Cadastro Nacional de Adoção. E aí o CNA tem uma cartilha na internet já sobre o CNA, o Sistema de Acolhimento, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, CNA, que aí a gente está estudando. Professor, a gente, não sei, a gente que eu digo, todos nós, né, que gostamos, que trabalhamos com essa temática, realmente isso deve ser bem mais explorado, porque por mais que as normas se aperfeiçoem, a legislação, os cadastros, mas os números mostram que não flui, né? Hoje continua tendo mais gente querendo adotar do que criança para ser adotada, né? Você falou o critério muito da escolha, né, do casal, a exigência também do casal. Né? Eu acho que essa questão dos critérios tem que ser revistas, né? Eu não sei até que ponto isso é benéfico, porque aí eu vou falar da minha experiência. Quando eu e minha esposa resolvemos adotar, se nós, por exemplo, fôssemos adotar a próxima criança, que eu espero que isso aconteça um dia, nós vamos passar pelo cadastro, pelo sistema atual. Mas eu acredito que eu não sei, né? Eu estou falando hoje eu acredito que o nosso grau de restrição, né, o nosso nível de restrição seria muito baixo. Porque, como eu falei, quando nós pensamos, né, na primeira adoção, se ela engravidasse, nós não teríamos como escolher sexo, se vem com algum problema congênito, com alguma deficiência. Então, se você se propõe, né, aí voltando um pouquinho, né, pegando um gancho um pouquinho atrás de você, se o pai vai fazer aquilo, aí eu vou puxar para a questão do pai, para agradar a esposa, adotar uma criança porque é um desejo da esposa, mas se aquele casamento tiver um problema e acabar, e aí, tu não vai ser mais pai? Tu vai dizer, não, eu não sou mais pai porque eu só te adotei porque era porque tua mãe que queria, então vai te virar aí com ela. Não conta mais comigo porque eu nunca gostei nem de ti mesmo. Né? Então, assim, eu acho que a chave de tudo isso está no motivo pelo qual se quer adotar. Né? Se a adoção for simplesmente para suprir uma infertilidade, vai, com todo respeito às famílias multiespécies, vai ter um papagaio, meu irmão. Né? Então, assim, a minha concepção, quando eu fui partir para adotar, nós fomos partir para adotar, foi nessa perspectiva. E eu não queria ser pai. Eu queria constituir uma família. E a minha concepção de família passava por ter um filho.
Eu não fui para adotar porque eu era infértil e não tinha, e queria ser, meu sonho era ser pai. Ah, eu vou ser pai. Você pode ser pai e não ser família, né? Tanto que aí só Exato. que tem investigação de paternidade, só que tem investigação de paternidade nas varas de família, né? Então, assim, eu acho que a perspectiva, o motivo, né, a razão pelas quais as pessoas estão se propondo a adotar é que tem que ser revista. Sim. Né? Adotar Casal. pelo fato de, não, adotar porque eu sou infértil e eu quero ser pai, não sei se é por aí o caminho, né? Se assim fosse, se fosse tão simples assim, a conta já teria fechado. A gente não teríamos tantas crianças e adolescentes e aí abrigadas, institucionalizadas, né? Porque eu quero ser pai, abre aspas. Eu quero ser pai, mas eu quero ser pai do jeito que eu imagino que um filho tem que ser. Muito boa, excelente Perfeitinho. colocação, Né? excelente colocação, Elton. Eu sempre digo que estudar famílias, ela é muito além do código. Famílias são as relações, então você não pode, você tem requisitos da adoção, mas é necessário um aprofundamento maior daquele casal que deseja adotar, ou daquele pai solteiro, né, do homem que deseja adotar, do casal homoafetivo. Porque você vai trazer uma criança para dentro da sua casa, para o seu lar, e ela não é um objeto que, olha, chorou, não quero mais, separou, os irmãos estão. Não, vou lá e devolvo. Então, isso aí é algo que a gente precisa aprofundar muito mais. Aí a gente fica passando por situações como aquele que saiu recentemente na mídia. Devolveu e aí uma multa de 100 mil reais. Ah, e fica a discussão. O dinheiro vai para quem? Fica guardado na poupança para aquela criança quando completar 18 anos receber. Gente, olha só. Se você tiver a oportunidade, quem está me ouvindo, visite, pesquise sobre as instituições, tá? Por melhor que seja a estrutura física e de pessoal que cuida de um abrigo, mas é um abrigo, é uma instituição. A criança é praticamente um número, né? Então, assim, é complicado demais. Aí você pega uma criança e devolve, não tem dinheiro no mundo. Ela já saiu de uma família constitucionalizada. Quando ela acha que tem uma chance na vida de conquistar, de fazer parte de outra família, aí ela volta à institucionalização. Não tem dinheiro no mundo que paga, não tem indenização no mundo que paga isso aí. A gente é uma responsabilidade muito grande pensar na adoção. E daqui a pouco a gente está terminando a nossa live. Para finalizar, sua filha sabe que ela é adotiva? Nós começamos o processo, nós sempre tivemos isso em mente, professor, e não esconderíamos, tá? Ela saberia, né? Ela faz um acompanhamento psicológico, né? Por outras questões, ela é TEA, né? Então a gente tem esse tratamento, esse acompanhamento, e aí está inserido também nesse acompanhamento essa revelação para ela, né? Porque, assim, por mais que eu já tenha lido, por mais que eu já tenha ouvido a respeito, eu não me sinto, honestamente, preparado para dar essa notícia para ela. Eu não sei como dizer isso para ela. Eu tenho ciência de que ela precisa saber e por nós. Ela precisa saber por nós. Eu não quero que ela saiba tardiamente, nem por terceiros. Né? Lógico, a gente já inseriu na literatura dela, a gente já conversa com ela sobre isso, né? Sobre que não é filha do coração. Às vezes ela já viu, né, grávidas e pergunta como é que quando a mamãe estava a barrigona, nós já dissemos que ela não veio da barriga da mamãe. Então nós já começamos esse processo de revelação, né? E nós somos bem tranquilos em relação a isso. Eu achei esse ponto também interessantíssimo no seu artigo, né? E tem que esclarecer o quanto antes. Os estudos realmente mostram isso. Eu tenho pessoas próximas que souberam tardiamente, isso causou realmente um problema muito grande, né? Quando o adolescente soube. Né? Então, eu acho que tem que se contar o quanto antes. Né? Não tem um problema quanto a isso, eu acho. Temos 19 minutos. Oh, que pena, um papo tão bom. Vai cair, eu te chamo de novo. Mas é importante que a criança saiba desse processo de
que é bem delicada. A Eli está dizendo, é um ponto muito importante e delicado.